que você falou da questão da luta contra a dependência química, eu queria que você contasse para as pessoas o que foi o dia que você, já comentarista da TV Globo, se viu diante do Cavern Club em Liverpool. E o que você fez? Foi em 18, né? Fui naquele amistoso com a Croácia. Croácia, Áustria e foi para a Rússia, né? Então, cara, assim, foi o primeiro evento que eu fui fora do Brasil que eu tive que cuidar de mim. Porque em 16 a Olimpíada foi aqui e as minhas psicólogas estavam tudo do lado. Foi ótimo para mim, mas eu não estava convencido da minha... Eu sou intenso, cara, eu preciso saber detalhadamente o que está acontecendo comigo. E eu fui para lá, para a Rússia, com um propósito. Já falei, inclusive no Fantástico, na série, falei no final da França e Croácia, que eu fui para lá com o objetivo de sair daqui sóbrio, fazer a Copa sóbrio e voltar para minha casa sóbrio. Era o meu prêmio, era o meu troféu, era o primeiro evento que eu não ia beber, não ia fazer nada. E lá em Liverpool, nós saímos, vou contar assim, tem que deixar bem claro que a equipe da Globo toda sempre colaborou com a minha recuperação, nunca ofereceram uma bebida. Eu saía com os caras pediam vinho, às vezes o garçom vinha, eu me conhecia por vinho, os caras vinham e falavam, não, para ele não. Sabe? Então, eu fui super bem cuidado pelas pessoas que trabalhavam comigo na Globo. Mas aí, uma noite, nós saímos a pé por Liverpool, eu, Mauro Naves estava, Mauro Naves, um monte de gente e tal. Pô, aí ouvimos um puta som dos Beatles e tal, aquele beco lá, vamos entrar. Nós entramos no beco assim, cara, tava todo mundo na rua, todo mundo bebendo cerveja, mulheres bonitas, os caras bonitos, sabe, o som rolando. E nós fomos andando. Quando eu cheguei lá, eu me deparei na porta do Cavern Club. Cara, aí você chorou? Eu sou apaixonado por rock and roll desde de garoto. Eu prefiro os Rolling Stones, mas eu reconheço a história dos Beatles e gosto muito dos Beatles. A diferença dos Rolling Stones que eu mais prefiro é pela rebeldia, né? Os Rolling Stones foram rebeldes desde o início. Os Beatles eram bons moços, né? Até se falava, você quer curtir, sai com os Rolling Stones, mas para casar com os Beatles, né? Então eu estava na porta, e aí ficou, vamos entrar, pô, tá mal barato, não sei o quê. Aí eu fiquei ali, puta, entro, não entro, o que eu vou fazer? Aí eu falei para os caras assim, gente, eu não vou entrar. Eu tirei uma foto com a estátua do John Lennon, falei, gente, eu não vou entrar. Eu vou pro hotel, beleza. Aí uma produtora que estava lá, que estava louca para entrar, que estava se divertindo, ela falou assim, eu vou com você, eu vou embora com você. Beleza, aí nós fomos dois juntos. Eu cheguei no quarto, eu falei assim, não é possível que eu não vou entrar, cara. Pô, eu vou voltar lá. Tirei a roupa, pus o pijama, deitei, levantei, falei, vou pôr a roupa, eu vou lá. Eu tenho que ir lá. E aí, eu vou tomar meus remédios rápido, porque depois que eu tomar o remédio, eu não posso sair. Aí eu tomei. Mas mesmo assim, a minha cabeça estava tão agitada com aquilo, que eu queria sair. Para ir lá, eu falei, pô, eu vou entrar no Cavern Club, cara. Aí eu parei, aí eu aprendi uma coisa no meu tratamento, que é uma coisa interessantíssima, que eu acho que só quem faz o tratamento consegue. Chama Resolução de Problemas, RDP. Que a gente estuda lá na clínica, a gente coloca uma situação delicada, tá? Aí você vai pegar os prós e os contras dessa situação. E depois, no fim, você vai escolher um resultado e vai colocar ali. Então, por exemplo, isso aí, eu fiquei um ano e meio fazendo escrito. Agora eu tenho isso na cabeça. Então, o que acontece? Eu chego numa determinada situação, vem automático na minha cabeça. Cavern Club. Os prós, porra, eu gosto de rock and roll, gosto dos Beatles, isso aqui é histórico, eu vou entrar, vou me divertir. Os contras, porra, vai ser difícil não tomar uma cerveja lá. Se você tomar uma cerveja, você não vai tomar uma, vai tomar um monte. E aí, você sabe o que vai acontecer. Talvez você tenha recaída. Eu já ia recair com a bebida, porque eu já não bebia, né? Tem uma recaída. Então, você analisa os prós e os contras, aí eu olho e falo assim, pô, não vou entrar. E aí eu me convenço quando eu faço o RDP. Porque a resposta da RDP, para mim, ela é bem convincente. Porque os contras, cara, os contras é pesadíssimo. Os contras, cara, se você entrar lá,
Você vai beber, pode beber um monte, aí você vai voltar para aquela vida que você tinha. Você quer viver aquela vida? Eu não quero viver aquela vida. Então eu me convenço. E hoje isso... Você entrou ou não entrou? Não, fui embora. Olha, para sua tranquilidade, é tudo fake hoje em dia, não é igual dos Beatles, Luiz. É verdade. Mas não importa. A cidade é, né? Luiz. Casão, eu imagino que uma das etapas mais importantes e mais demoradas também do processo é o momento em que você se assume como um dependente químico, né? Qual foi esse momento para você em que você admitiu para você mesmo que não era você quem estava no controle da situação e sim a droga naquele momento? Isso foi um ponto-chave de virada para você? Eu não tive ponto-chave, porque eu fui acelerando até o final, não tinha mais reação nenhuma, totalmente escravo da droga. E eu sofri um acidente, fui internado, né? Se me perguntassem se eu queria ser internado, eu falava não, porque para mim estava tudo legal. Eu estava pesando 71 quilos, com os braços todos furados, cheio de furúnculo, mais droga no corpo do que sangue praticamente. E a coisa que me machucava muito era assim, eu ia no banheiro preparar droga para me injetar, e ficava a minha cabeça falava assim, pô, você não pode tomar, chega, não se aplica, não faz mais isso. E eu continuava fazendo, não faz isso, não faz isso, não faz isso, você já está mal, e eu continuava fazendo. Não sei o que, eu falava, pum, e aplicava. Isso me deixava tão para baixo, eu falava, eu não estou conseguindo, caçamba, eu não estou conseguindo pensar mais, eu não estou conseguindo escolher mais, não sou eu que escolho mais para a minha vida, mas não conseguia parar. Não conseguia parar. O lance, assim, fui internado, fiquei uns meses revoltado de estar internado. Depois de um tempo, eu olhei no espelho e falei, gente, eu sou dependente químico. E agora? O que eu vou fazer com isso? Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o craque Walter Casagrande. Casão, a série sobre a sua história, em 4 episódios, vai estrear até o fim do mês na Globoplay. E nela você vai revisitar alguns desses momentos e alguns do que você chama dos seus demônios, desses demônios que você enfrentou. Escrever sobre isso, falar sobre isso, para você tem um papel terapêutico e curativo, ou você acha que vai chegar um momento que você não vai mais querer falar sobre isso, vai querer virar essa página? Não, porque é muito importante você passar a sua história o tempo todo, porque o dependente químico fica muito desanimado. A gente coloca na cabeça em um determinado momento que nós somos daquele jeito. Eu sou assim mesmo. Até a família, às vezes, a minha mãe falava assim, alguém ia falar para minha mãe que eu estava fazendo uma coisa, minha mãe falava assim, o Valtinho é daquele jeito mesmo. Então, é isso que as pessoas... E a gente não é daquele jeito. A gente tá virando dependente químico, a gente está usando uma droga. Eu não sou daquele jeito, né? Eu sou como eu sou hoje e sou como eu era antes daquilo, né? E a droga transforma a personalidade das pessoas. Então, é legal ter o espaço sempre, porque é uma troca. Quando eu faço uma palestra, é uma troca, gente. Eu estou contando a minha história e, ao mesmo tempo, eu estou colocando para fora, sempre, que eu estou lotado aqui de coisas para colocar para fora em relação a isso e nunca vai esgotar. Porque foi tantos anos, foi tão difícil a história, que eu preciso contar isso sempre. Nesse sentido, você falou de recaída. E você fala sobre as recaídas que você teve durante os anos de tratamento. Recaída é o seguinte, assim, eu não... Eu quero fazer uma pergunta bem específica. Se você entende a recaída, como boa parte da nossa sociedade entende, como uma fraqueza, como uma derrota, como até uma falta de vontade, ou se você olha para ela, tendo passado tantas vezes por isso, de outra maneira hoje? Primeiro é o seguinte, a recaída é quando você volta a usar droga na mesma quantidade, da mesma forma que você usava antes de você ser internado. Tá. É uma recaída. Quando você faz um tratamento, por exemplo, eu fiz de 1 ano, tá? Eu tinha... a droga era um problema mais fácil de ser resolvido, porque eu fiquei 1 ano sem usar droga dentro da clínica. Então, eu não sofri, não tive nada. O difícil é você trabalhar as suas emoções, o seu psicológico, você começar a receber emoção sem estar drogado. Porque a droga te congela. Então, eu não sabia
se era amor, se era raiva, se era... que eu não sabia nada, não sentia nada, porque a droga congelava. Quando limpou e as emoções começaram a chegar, aí que eu tive que trabalhar, aí que foi a grande dificuldade. Ficou uma bagunça na minha cabeça de emoções. Pô, caramba, eu acho que eu tô mal. Nossa, eu choro por qualquer coisa. Não, eu chorava por qualquer coisa, sempre chorei por qualquer coisa, só que a droga... Se parar. reconhecendo. Casa. A política sempre foi, a política de drogas aqui no Brasil sempre foi aquela, diga não às drogas, diga não às drogas. Cara, isso aí nunca funcionou, porque o adolescente, quando você fala para o adolescente, diga não às drogas, ele vai falar, por quê? Você pode me explicar por que diga não às drogas? Porque, cara, o adolescente é rebelde, não aceita uma ordem, ele é o instinto da gente, né? De discordar, de fazer do jeito que a gente quer fazer. E diga não às drogas é muito autoritário para você fazer com que a pessoa compreenda. Esse diga não às drogas não tem que existir. O que tem que existir é a explicação do que é, do qual os riscos que você corre com o uso de drogas. Assim, eu sempre deixo bem claro nas minhas palestras o seguinte, se eu falar que a droga é ruim, é mentira, tá? Porque inicialmente ela é legal se você se diverte. Outra coisa que é verdade nessa história, nem todo mundo vira dependente químico. Tem muita gente que consegue usar drogas socialmente, trabalha, tem família, tem filhos, não falta em nada, está prejudicando a própria saúde. Mas, na parte social, ele não se perde. O dependente químico se perde por completo. Então, as pessoas precisam entender a diferença disso e o risco, porque assim, eu gosto de falar nas minhas palestras tudo isso que eu estou falando, tá, para vocês. Por quê? Qual é o meu pensamento? Chega um momento que todo mundo vai 14, 15 anos, chega alguém, vai te oferecer droga, tá? Pô, você está numa festa, 14 anos, 15 anos, chega alguém lá e fala assim, pô, tem um negócio para cheirar, vamos lá no banheiro. Se você não sabe os riscos que você vai correr, é o seguinte, a vida careta, o cara sabe. Ele não sabe se ele usar aquilo ali. Então, dá curiosidade. Pô, quero saber como que é usando aquilo lá. Mas, se o adolescente sabe dos riscos que ele vai correr, ó, você pode virar dependente químico, pode acontecer com você, que nem aconteceu com aquele cara, isso, você pode ser internado, você pode perder a vida, você pode perder a mulher, os filhos, você pode perder tudo. A droga faz você perder tudo. Aí é a escolha dele, cara, porque aí é o livre-arbítrio. Só que sem explicação, sem esclarecimento, não tem escolha. O adolescente vai escolher experimentar, porque a vida careta ele está vivendo ali já 14 anos, ele sabe como é que é. Ele não sabe aquela ali. Mas e a vontade política de fazer isso em âmbito institucional? A gente tem em São Paulo um lugar que foi horrivelmente chamado de Cracolândia, que mudou de lugar geográfico, continua abrigando muita gente, a maioria em situação de rua, usuário de crack, e não há, entra prefeito, sai prefeito, não há nada que seja feito aparentemente para valer, para cuidar dessas pessoas e cuidar desse problema como um problema de saúde pública. Em geral, a gente vê uma criminalização dessas pessoas. Isso não dá voto. Tentar ajudar dependente químico não dá voto. Tá? Então, pouquíssimos políticos se interessam em realmente ajudar. Aquelas pessoas que estão lá na Cracolândia, cara, elas estão lá porque elas não conseguem sair de lá. Sim. Elas não conseguem ficar sem usar a pedra. E a pedra está lá, eles vão fumar pedra lá. Já vi muito assim, pô, vai trabalhar, vagabundo, não vai trabalhar, o cara não consegue sair de lá. Então, o projeto que eu tenho, além de ir nas escolas, explicar para as crianças de 9 a 14 anos, contar minha história, levar o livro, falar o que eu sei, junto com uma psicóloga, porque eu acho legal ter uma parte profissional na história, esses caras da rua, eles precisam ser ajudados. Não é largar, tirar daqui e pôr lá, tirar dali e pôr para lá. Isso aí não adianta, empurrar com a barriga, sabe? E eu não vejo governo, não vejo prefeitura tomar uma providência real. Vamos salvar aquelas pessoas, sabe? A questão não é fazer o cara parar de usar droga. A questão é salvar a vida da pessoa, cara. É salvar, o cara está morrendo. As pessoas estão morrendo, elas vão morrer se elas vão ficar lá. E as pessoas têm que entender, quer dizer, que você vai ficar sentado dentro do palácio do governo ou dentro da prefeitura, sabendo que aquelas pessoas vão morrer, mas você não vai fazer nada, vamos esperar pro próximo. O próximo que se vire. Aí manda a polícia jogar bomba. Manda a polícia jogar bomba.
Você já se posicionou contra a descriminalização das drogas. Me corrija se eu estiver errada. Eu queria saber qual que é o seu posicionamento hoje, que caminhos você vê e se você pensa em mergulhar mais fundo na política e se candidatar. Não. Você já teve convite? Sim, fui convidado a ser senador há pouco tempo aí, pelo PT. Pensei e não é a minha. Eu sou um cidadão brasileiro contestador, eu não sou do lado de lá. Eu não tenho o mínimo perfil de estar do lado de lá. Eu tenho total perfil de estar do lado de cá, sabe? Reivindicar, brigar, se posicionar, tal. Estando do lado de lá, eu não me vejo, eu não sou político, eu não fiz política, eu não tenho capacidade de ser um político, sabe? Eu tenho capacidade de reivindicar coisas, mostrar algumas coisas, sabe? Brigar pela democracia, enfim. Em relação às drogas, é assim, cara. Eu não posso ser a favor, por honestidade, a favor da liberação das drogas, discriminação, o que for, se é uma coisa que quase me matou. Se é uma coisa que me levou para dentro de uma clínica. Eu cheguei com 71 quilos, cheio de furúnculo, não sabia nem se eu ia sobreviver, não sabia nem onde eu estava quando eu cheguei lá. Sofri um acidente, podia ter matado um monte de pessoas que estavam numa festa em cima dessa calçada. Eu capotei em cima do carro daquelas pessoas do outro lado. Podia ter ido para lá, matado um monte de gente, podia ter morrido, sabe? Então eu não posso, sabe, ser a favor, olhando pelo meu ponto de vista. Eu sou dependente químico. Se eu usar droga, eu posso morrer. Pode acabar toda a minha vida, destrói minha vida se eu beber hoje. Destrói minha vida. Então, olhando pelo meu ponto de vista, para mim, eu não posso ser a favor, porque eu sou dependente químico.